Oi pessoal, aqui é a Maíra. Eu nem sei se eu ainda sei fazer isso, porque já faz um mês que eu não gravo, que não... Vocês lembram de mim, da minha existência? Não sei. Mas estou de volta aqui pra falar sobre as minhas leituras do mês de maio e também talvez do mês de junho, porque eu li bem pouco em maio. Em maio eu só li 4 livros e em junho eu li 7. Então vamos depender aqui da maquiagem que eu for fazer. Eu resolvi usar uma paleta nova que eu tenho aqui, porque uma inscrita pediu pra eu fazer um look mais neutro. Eu sempre faço umas cores, né, absurdas. Então, essa paleta aqui da Colourpop, que são vários marronzinhos diferentes, então parece que é tudo igual, mas, enfim, cada um tem um subtom diferente, né? Então, quando você vai combinar ele com outras cores, é bacana que ele esteja no subtom certo. Então ele é uma paleta neutra, não tinha nada neutro, coisa de marronzinhos aqui, é bom pra acompanhar. Fazer coisas muito coloridas, então eu resolvi fazer essa olhinho aqui, que é óbvio que ele não é super neutro, porque esta sou eu, né? Mas ele é marrom e tem um azul esverdeados, como sempre, embaixo. Mas vamos começar a leitura então. O primeiro livro que eu li em maio foi O Poço da Ascensão, do Brandon Sanderson. Era o livro que a gente ia discutir, né? A gente teve a nossa live de discussão lá no canal da Tamires. Eu acho que eu gosto um pouco menos dele em relação ao primeiro. Talvez o primeiro dessa trilogia seja o meu favorito, eu acho. Mas eu gosto de várias coisas interessantes que acontecem nesse livro, assim, de relação de personagem. Eu não vou falar muito porque, né, é o segundo livro de uma série. Muita gente não leu, ainda mais porque esses livros tá meio difícil mesmo de achar aqui no Brasil, né? Então eu não vou ficar falando muito sobre eles, não. Mas eu gostei de muitas coisas dos meus personagens favoritos dessa série, né? E eu acho que é um bom segundo livro, assim, porque ele pega o que aconteceu no primeiro e fala assim, tá, e agora? O que a gente faz com isso? Né? Ele é muito sobre as consequências do primeiro e os desdobramentos do que aconteceu e novas coisas que surgem a partir disso, coisas inesperadas, assim, Se vocês querem saber mais sobre Mistborn, né, O Poço da Ascensão é o segundo livro, tem vídeo aqui no canal falando sobre Mistborn, tem as lives. Já saiu também agora em junho a live do terceiro, né, que é o Herói das Eras. Então, confiram lá. Eu decidi que eu vou usar meu kit de pincéis novos, porque eu tava precisando de pincéis novos, aí eu comprei, né? Tava em promoção. Tava em uma promoção, tipo, que era mais barato comprar esses dois juntos do que comprar só o pincel. Então, falei, então tá, né? É isso aí. Ó, pra quem quer saber como é que é, assim, ó. Ele é rose gold e tal. E tem... Esses grandões eu quase não uso, porque, por exemplo, eu não posso pó na cara. Então esse aqui é pra pó, né? Pra pegar o rosto inteiro. Mas esse aqui, com certeza, eu vou usar bastante, que são esses pra olho. Nossa, ele é bem bacaninho, ó. Ele tem um peso bom, assim. Vamos ver se as cerdas são boas. Mas como eu já tinha esse aqui que eu amo, esse kabuki aqui, que inclusive eu comprei outro, ele é muito gostoso. Vou começar com bem clarinho e aí a gente vai aumentando. Aí depois eu li um livro que vai ser lançado aqui no Brasil pela editora Literalize, que é o An Enchantment of Ravens, que é da mesma autora do Feitiço de Espinhos, a Margaret Rogerson. E aí eu não sabia que esse é um livro de romance, tá? Ele é fantasia romântica, assim. Mas eu achei que ele talvez fosse ser com mais coisas de fantasia, assim como é o Feitiço de Espinhos. E esse aqui não, tá? Ele é bem focado no romance. Só que eu acho que isso é um problema também não por ser focado no romance, né? Porque eu gosto de romance, então por mim show. O problema é que o romance em si, eu acho que ele não é bem desenvolvido, sabe? Porque ela faz aquele negócio que eu acho sempre ruim quando você tá falando de romance, que é... E aí se passou muito tempo com isso acontecendo, tipo... se passou muito tempo, já fazia 2 semanas, 1 mês, 2 meses, que ele todo dia ele vinha, sei lá, bater na minha porta, sabe? E aí, porque é a história de uma moça que ela tem um trabalho... Ela é pintora, e ela mora numa vila que eles têm contato com os fados, né? Eu gosto de falar os fados e as fadas. É muito interessante a mitologia que ela traz aqui, então por isso que eu ia falar, assim, ele é um livro de romance fantástico.
E eu achei a parte da fantasia mais interessante que o romance. Só que o romance, ele toma muito mais conta do livro do que a fantasia em si. A coisa da fantasia é o pano de fundo pro romance. Só que o universo fantástico é muito mais interessante que o romance em si. Eu achei isso pra mim foi o problema. Porque, então, ela é essa menina que ela mora nessa vila onde eles têm contato, né, com esses seres, esses fados. E aí ela é meio que a pintora oficial deles, porque as fadas, elas não podem fazer nenhuma atividade que eles chamam de... Não é arte, é uma coisa tipo de você criar. Então você fazer comida, você pintar. São todas atividades que, se eles fizerem, eles podem morrer. Então, quem fazem são os seres humanos. E aí, um dia, bate na porta dela um príncipe fado pra fazer a pintura dele e tal. E, obviamente, vai dar umas tretas, porque a forma como ela pinta ele com sentimentos humanos, e isso pra ele é humilhante. E aí, ele vai levar ela pra ser julgada na corte e tal. Me lembrou umas coisas de Sarah Maas, mas não tô falando que é cópia nem nada, assim, tipo, me lembrou uma vibe com essa coisa aí. Mas é uma coisa também muito comum, assim, quando você vai falar de seres faéricos, né? Eles são sempre seres muito orgulhosos e tal, então sempre tem essa coisa de qualquer coisa você pode estar insultando eles, né? Enfim, não foi a Sarah J. Maas que inventou isso. Mas teve isso, então ele ia constantemente lá pra posar pra ela. E aí é nesse momento em que a relação deles começa a crescer, só que a gente não vê isso. A gente não vê a relação deles se transformando de, ele é um ser muito poderoso, que eu tenho medo e que vem aqui pra posar pra mim, e eu não posso fazer nada de errado nesse trabalho. Estou apaixonada por essa pessoa e essa pessoa está apaixonada por mim, porque daí a gente também não sabe por que ele tá apaixonado por ela, né? Por que ela cativou ele. Então, essa foi a frustração. A frustração não é tipo, esperava que fosse fantasia, mas era romance. Não. Tipo, é romance, show, beleza. Tá, mas cadê a química? Cadê o... Ai, meu Deus, sabe? Então, não teve isso. Eu acho que isso me deixou triste. Porque eu gosto de romance de fantasia. E como só fantasia, ele é bem legal, assim. Eu acho que apesar de ser um livro curto e é uma fantasia única, eu acho esse universo bem estabelecido, mas o romance não. O romance não é bem desenvolvido pra mim, né? Aí depois eu li O Sonho de Buiauaçu, da Moara Tupinambá, né? Que a Moara, ela é uma artista plástica indígena e ela faz uns trabalhos incríveis, assim. É muito, muito bonito. E aí ela escreveu esse livro também, que conta a história de uma menina que vai visitar a avó dela e descobre que tem um monstro destruindo a região e os seres encantados de lá da floresta. E aí ela se junta com um amigo pra tentar defender. Ele é uma gracinha, assim, e ele é muito bonito, assim, a parte visual dele, nossa. Parece que cada página é uma obra de arte, sabe? Muito, muito legal. E ele tem muita coisa, acho que se não me engano é de Nhangatu também. E ela fez esse livro também pra arrecadar fundos pro pessoal na aldeia. É legal que a história é bacana, as ilustrações são incríveis e você também colabora. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Acho que só vende direto por ela, assim, não vende em livraria. Mas chega direitinho, sem nenhum problema, não demorou muito pra chegar. E o frete é pelos correios. Aí depois, gente, me bateu aquela coisa, aquela febre que eu estava querendo evitar há tanto tempo, há tanto... Quem ouviu Aina Bauert já está vendo isso chegar faz tempo, que é reler as crônicas de Sookie Stackhouse. Pra quem não conhece, esses foram os livros que deram origem... Nossa, gente, agora que eu vi o estado do meu band-aid, puta merda, deixa eu tirar isso aqui. Pra quem não sabe o que é o livro que deu origem à série True Blood. É uma série de livros, tem 13 livros. E há 10 anos atrás eu li pela primeira vez. E eu li, assim, 10 livros em 2 meses, sabe? Eu li um atrás do outro. Tudo bem que eu não estava numa fase muito boa da minha vida. E a única coisa que eu fazia era ler pra fugir da minha existência. Mas, nossa, eu amei, assim. E aí eu tava com muito medo de reler. Mas ao mesmo tempo era um escape pra um lugar confortável, sabe? Um lugar conhecido. E aí resolvi pegar. Eu li o primeiro em 2 dias. E ai, foi tão bom, foi tão gostoso,
porque realmente, assim, sabe, eu estava com muita saudade. E tem um monte de coisa errada, um monte de problema, um monte de coisa que envelheceu mal, sabe? Nossa, umas paradas que dá muito nervoso, assim, porque é um livro antigo, né? Se eu não me engano, ele foi publicado final dos anos 90, início dos anos 2000, provavelmente. Então, ele tem umas coisas deles, assim. Mas eles são tão divertidos e tão gostosos de ler que eu não consigo parar, sabe? Nossa, sério, tô amando reler. E como vocês vão ver, eu continuei relendo, tá? Estou avançando muito rápido. Eu só não tô avançando mais rápido na série porque eu tenho outras coisas pra ler. E eu fico, tá, Maíra, você não pode só ler isso. Você tem outras coisas pra você ler. E tem que trabalhar. E tem outros livros na fila aí. Te acalma. Então, assim, é por isso que eu ainda não terminei de ler a série. Porque eu estou tentando ir devagar e me divertindo, aproveitando. Mas, honestamente, a única coisa que eu tenho vontade de ler nesse momento são esses livros. Alguns foram publicados aqui no Brasil, eu acho que os 4 primeiros foram publicados já. Mas é isso, assim, eles foram publicados por causa da hype da série e parece que depois esqueceram, assim, deixaram de lado. Então é um problema, né? Será que esse aqui vai ser escuro o suficiente? Vamos ver. Aí eu li Nós Somos a Cidade, da Anne Ken Jemisin. Ele é um livro que ele vai ser lançado aqui no Brasil, ele já tá em pré-venda. Vai ser lançado pela Suma de Letras. A Anne Ken Jemisin, ela é autora daquela outra série que foi lançada pela Morro Branco, que é a Coisa da Terra Partida, né? Esse eu li. Eu lembro que, nossa, eu amei, assim, eu achei inteligentíssimo, foi super confuso, mas eu achei incrível. E eu acho que esse livro, ele também tem isso, sabe? Ele é confuso, mas ao mesmo tempo ele é muito bom. Eu acho que acho que principalmente no começo ele é mais confuso. E ele tem meio que uma construção da fantasia, né? Que pode deixar a gente um pouco confuso, assim, sabe? Acho que principalmente no começo até você entender o que tá acontecendo. Não era pra ter puxado muito, né, Maíra? Ô, cacete. Não era pra ter ficado só aqui. E ele parte do conceito de que cidades, quando chegam num certo ponto da sua evolução, elas passam a ter almas. E essas almas são divididas em representações humanas de pessoas que existem dentro daquela cidade. Então, aquelas pessoas, elas passam a incorporar as identidades da cidade. Então, a gente tem os bairros de Nova York, né, porque a cidade é Nova York, que são representados por essas pessoas de identidades diferentes, sabe? Então é muito interessante ver, e tipo, se a gente pensar também na nossa realidade aqui das grandes cidades, né? Porque ele tá falando aqui de cidades muito populosas e tal, de pensar assim, tipo, São Paulo, o bairro tal seria o quê? Seria uma pessoa assim, assim, assado, sabe? Então é isso, tipo, o Bronx é uma mulher indígena mais velha que trabalha com arte. Aí o Brooklyn é uma mulher negra que é mãe de família e era rapper quando era adolescente. Aí Manhattan é um rapaz de família latina que acabou de chegar e que tem um passado meio obscuro. O Queens, ele é uma garota indiana imigrante. New Jersey é uma garota branca republicana que tem medo de qualquer pessoa que não seja branco, que seja imigrante, enfim, uma pessoa toda cheia de preconceitos. Então é muito interessante isso, sabe? E aí ela vai transformar isso numa guerra meio cósmica, assim, sabe? Então, no começo é normal ficar um pouco perdido, porque ela tá trabalhando com uma coisa meio conceitos doidos demais, mas no fim tudo se encaixa, sabe? Então, nossa, eu fiquei apaixonada por essa história. Com certeza foi algo que ficou comigo, sabe? Uma das melhores leituras do ano, com certeza. Meio estranho isso aqui. Depois eu li o segundo livro de Sookie Stackhouse. Pra quem não sabe o que é essa história da Sookie Stackhouse, é a história de uma garota que é telepata e ela, ou seja, consegue ouvir a mente de todo mundo, exceto dos vampiros. E já que nessa sociedade os japoneses inventaram um sangue sintético, os
vampiros decidiram sair do armário e falar, olha, vocês não precisam ter medo da gente, existe esse sangue sintético, a gente vai viver dele e a gente pode conviver normalmente em sociedade. Então existe toda essa trama meio política de tipo, direitos dos vampiros, né, e uma série de coisas, mas é basicamente um livro de romance sobrenatural. E a Sookie, ela vai conhecer então o Vampire Belle, que ela fala desse jeito, que ela tem esse sotaque de interior dos Estados Unidos, que ela é de Louisiana, né? E ela não consegue ouvir o Bill. E ela acha isso maravilhoso, porque tudo que ela queria era não ter que ficar ouvindo o que a pessoa com quem ela tá saindo tá pensando dela, né? E ela é uma pessoa que nunca conseguiu ter um relacionamento por conta disso, né? Porque ela fica ouvindo tudo que os caras estão pensando dela. Então Bill vai ser a primeira pessoa com quem ela realmente vai ter uma relação afetiva, né? E enquanto ela tá nessa, ela vai descobrindo que se existem vampiros, o que mais pode existir, não é mesmo? Então é basicamente a Sookie vivendo aventuras muito perigosas e traumatizantes, com seres sobrenaturais muito gostosos. E ela transa bastante. Mas eu juro que é muito divertido. Aí o outro que eu li, esse eu tinha começado também a ler em maio. E aí eu fiquei no finzinho pra terminar ele, mas acabei tendo que ler outras coisas. Demorei pra terminar ele. Foi O Destruidor de Mundos, da Victoria Aveyard, né? E foi uma surpresa muito legal. É um livro, eu nunca tinha lido nada dela, né? Eu não lia A Rainha Vermelha, que é o outro livro dela, né? O livro dela que fez sucesso pra caramba. Então essa foi a minha primeira experiência lendo Victoria Aveyard. E foi bem surpreendente, assim, porque... Não que, assim, sei lá, eu imaginasse que fosse ruim nem nada, mas ele é um livro bem mais adulto, assim, do que... Eu acho que o que mais me surpreendeu foi isso, dele estar sendo vendido como YA, como ele poderia facilmente ser vendido como um livro adulto, com protagonistas jovens. Mas eu entendo que, assim, faz sentido você vender pro público jovem, porque esse é o público dela, eu acho, né, da Victoria. Pessoas que já conhecem ela, né, escrevendo YA, então ela continua focando nesse público, né? Mas ele é um livro que basicamente não tem romance. Ele tem personagens bem interessantes, assim, tendo que interagir juntos. Ele tem um sistema de magia que não é muito desenvolvido, mas ele também não é muito relevante aí pra esse... Pelo menos pra esse primeiro livro aí. Depois a gente sabe que ele existe, ele é uma coisa meio mística quase, né? Mas a gente ainda não sabe muito... A gente não vê ele sendo usado muito, sabe? A não ser por um personagem. Então é algo que... Acho que pelo que a gente viu, né, e a vivência desses personagens durante essa história, faz sentido que não tenha tanta explicação, assim, eu acho. Não me incomodou não ter, tipo, super desenvolvido isso. E eu gostei bastante, assim, da história. Eu gostei dos personagens. Tem personagens muito bons, tem, sei lá, toda uma dinâmica. Esses personagens são muito diferentes, sabe? Que é bem interessante, assim, também. Tem coisa de pirata, tem seres que parecem, tipo, elfos, assim, super antigos, sabe? Pausa só para mostrar meu kit de cílios que eu comprei também, tava na promoção, porque sou uma drag queen, então resolvi pegar um. Só que eu acabei de pensar que eu não cortei eles, então não sei se eu vou conseguir usar agora. Eu acho que vou ter que usar esses meus antigos mesmo. Esses aqui que são bem bonitinhos também. Mas eu acho que vou deixar pra coisa depois, né? Porque senão eu vou ficar meia hora aqui colocando isso aqui. Nunca é bom. É um livro com bastante cena, tipo, de guerra, de luta também. Ele já começa numa cena de guerra, você fica, o que tá acontecendo? Quem que essas pessoas? Por que tá todo mundo morrendo? Ele coloca o clima, assim, sabe? Tem umas reviravoltas boas também. Foi bem interessante essa experiência. Achei que ela escreve bem também. Então, foi bom. Gostei de ter lido Victoria Aveyard. Aí depois eu li o Aurora Rising, que é um livro do Jay Kristoff, né, e da Amy Kaufman. Esse livro, ele é uma ficção científica no espaço. Eu já tinha falado um pouco sobre ele quando eu fiz o meu vídeo do Mass Effect, pra quem tava esperando Mass Effect. Porque eu tinha começado a ler esse livro na época, porque ele tem umas coisas meio parecidas, assim, de tipo, a humanidade encontra um negócio no espaço que ajuda ela, tipo, a avançar a tecnologia e a viagem no espaço, né? E meio que encurtar o caminho que se faz pra viajar no espaço, sabe? Esse tipo de coisa. Mass Effect, né?
tem também. E ele também é um livro de equipe, assim. Então tem... Cacete! Tem essa tripulação aí dessa nave, liderada por esse rapaz, que faz parte meio da marinha espacial. E ele acaba encontrando uma nave meio perdida, assim, abandonada. E lá dentro tá dormindo uma garota. Não deveria estar dormindo lá, porque aquela nave foi perdida faz 200 anos. E é a Aurora, essa menina da capa. E aí a gente vai ver tanto a Aurora quanto os outros personagens, tipo, lidando com essa coisa dessa garota aí que, né, tá perdida no tempo. Ela, principalmente, lidando com o fato de que, tipo, toda a família dela morreu, todas as pessoas que ela conhecia, que ela amava, já não estão, né, mais aqui. E ele, de tipo, tá aqui, o que a gente faz com essa garota agora, sabe? E acaba sendo bem mais complicado do que eles imaginavam a existência dela ali, porque tem pessoas que não querem que ela exista. Tum, tum, tum. Então tem uma corrida aí, eles fugindo, indo pra sobreviver, né? Então é muito legal. E aí a gente tem um pouco desses outros personagens aí E aí ele desenvolve individualmente, né? Quem cada uma dessas pessoas são e tal, e tipo, como é que elas estão lidando com tudo isso, sabe? É bem legal, assim. Foi outro livro que me surpreendeu bastante por conta dessa coisa desses personagens todos, assim. Eu achei que ia ser, tipo, só um protagonista, sabe? Mas não, a gente vê todos eles. E acho que exceto por um personagem, eu gostei de todo mundo. Eu não tenho esse verde musgo aí, então eu vou usar um verde... esse aqui mesmo. Vai ter que ser. Esse livro aí também já tá em pré-venda e parece que ele lança... agora no fim de julho. Bom, e depois eu li O Herói das Eras, né? Que foi o último livro de Mistborn dessa primeira era, né? Porque tem agora uma segunda era também, que se passa 1000 anos depois, sei lá quanto tempo depois. E eu acho que dos três, talvez esse seja o que eu gosto menos. Assim, é uma conclusão ótima. Eu acho que tudo que ele armou, ele concluiu muito bem, assim, concluiu de forma interessante, de forma, sei lá, que a gente fica envolvida, sabe? E de forma muito redondinha também, exceto uma coisa ali que eu achei que eu não gostei tanto, assim, que pra mim não teve uma grande justificativa. Então, assim, tudo que ele tinha colocado lá, premissa e construção de mundo e mitologia e o caramba, ele amarra perfeitamente nesse livro, tipo, é impressionante, assim. Ou é um excelente revisionista ou é realmente do arquitetado, que eu acho que é o caso, assim, né? Parece que o Brandon Sanderson, ele tem realmente toda uma construção, né, da narrativa inteira, e isso fica claro, assim, quando você chega no último livro, você vê, ok, isso tá muito bem amarrado, sabe? Então, parabéns pra você. Mas eu acho que alguns discursos que ele tem, eu não concordo, né? Existe uma coisa que começa ali já no segundo livro, que é essa coisa meio, tipo, imperialista, sabe? Conquistar os outros reinos, e porque eu sei o que é melhor pra todo mundo, e o governo feito pelo povo é o governo que não dá certo, sabe? Você precisa ter um nobre ali pra botar ordem nas coisas. Isso aí foi meio tipo... não gostei disso não. E que é uma coisa muito comum, né? Uma coisa que, inclusive, voltando ao livro da Victoria Aveyard, eu fiquei prestando atenção se ia ter também essa vibe, né, que a gente vê em muitos livros e tal, que tem o... tem o príncipe que é o bom, né, então ele é o bom imperador. No livro da Victoria, a rainha que quer ser imperatriz de tudo e conquistar, ela é a vilã, né, mas eu não sei se vai ser a coisa tipo, essa rainha era ruim, por isso que isso é ruim, não o fato de que, tipo, qualquer império é ruim, né? Não adianta você colocar outro rei. Não. Todo esse sistema é ruim, né? E é isso, a gente vai ter que ver no próximo livro dela. Mas essa coisa aí, inclusive, desse livro, assim, né? É uma coisa que acontece nesse livro. E eu não sei se, como eu não li ainda na próxima era, né? Eu não sei se é uma coisa que continua, né? Se ainda é... dessa forma, né? Imagina passando 1000 anos depois e tal, com todas as coisas que acontecem, você imagina que vão ter mudanças que podem refletir nisso, né? Então, vamos ver aqui como é que vai ser o próximo livro. Aí depois eu li o Yoki Otamandoa, que é o livro da Ongri Kaigang, e ele conta a história da criação dos Kaigang, né?
como toda a organização dos Kaigang funcionam, né? Pra quem não conhece, os Kaigang são um dos maiores povos indígenas do Brasil. Eles se concentram em maioria na região sul e sudeste. Eles têm a língua preservada e tudo mais. E eles se dividem em 2 clãs, né? Que são Camé e Cairu. Então todas as tradições são a partir dessas divisões Camé e Cairu. Cada clã tem o seu papel, né? E nesse livro, então, ela explica de onde que surgiu, como é que eles um se conecta com o sol, o outro se conecta com a lua, um tem umas facilidades de certos saberes, o outro a outros saberes. Os Kaigang também, os grafismos são marcas para registrar os seus clãs também. Traços, né, são sempre Camé e os redondinhos são Cairu. Então no livro ela vai falar um pouco sobre isso. E é um livro muito lindo. Nossa, eu amei. Amei muito. Muito delicado esse livro. E aí, por último, eu li o 3º livro de Sookie Stackhouse. Sim, gente, eu falei que é uma doença. Peço perdão. E esse é um dos meus favoritos, porque ela começa a superar o Bill. E a gente vê o Alcide também, que é o lobisomem. Bom demais. Agora sim. Agora vai, hein? Ficou bom, né? Aqui. Um pouquinho embaixo. Eu gosto desse rímel aqui da Bruna Tavares. O problema é que ele é muito grande. Essa porra, olha só. Ele é maior que meu olho. Eu queria que ele fosse menorzinho, assim, sabe? E a boquinha. Vai ser o quê? Vai ser muito rosa, né? Vou botar outro. Mais neutro. Pronto, gente. É isso. Essa foi a make. Não foi igual, né? A original. Mas eu gostei das cores. Eu achei que maquiagem um pouco diferente, né? Não é tão colorida. É um pouquinho colorida ainda, né? Porque esta sou eu. Ficou um pouco mais discreta, né? Sem perder a minha carinha. E bom, gente, foi isso. Eu vou agora gravar outros vídeos aqui pro canal. Então não esqueçam de mim, assistam meus próximos vídeos. E é isso, gente. Uma boa leitura pra vocês. E até mais. Tchau, tchau.